nós podemos também dar o nosso contributo para o Euromissionário. E esta é uma oferta para missões, com o compromisso da Associação de Expansão e Apoio Missionário. E eu peço aos irmãos que leiam sempre a folha informativa que é partilhada aqui no placar e também no grupo do WhatsApp com todos nós, para que possamos participar com alegria. Enquanto nós entoamos este cântico, entrarei na presença do Senhor, nós podemos então entregar o nosso Euromissionário. Este é o dia que fez o Senhor.
nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Diz assim o versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e, com a brasa, tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. O profeta tem uma visão tremenda, grandiosa do Senhor. Também tem a consciência de que não pode ficar igual. E ele exclama: ai de mim, porque vi o Senhor. Ele tem a perfeita noção de que o seu pecado, a sua linguagem, as suas companhias não permitem estar na presença de Deus. Mas o próprio Senhor providencia a purificação, a limpeza. Versículo 7, nós temos: a brasa tocou a boca do profeta, e depois o próprio anjo diz: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Nós temos o perdão dos nossos pecados garantido pelo Senhor Jesus, porque Ele limpa a nossa vida. E nós vamos cantar isto mesmo, pedir a Deus que desperte o nosso coração. Porque no versículo 8, o profeta pergunta, aliás, ouve a pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós hoje sintamos a alegria de poder partilhar esta mensagem de perdão que temos no Senhor Jesus. E é o que nós vamos entoar pedindo a Deus: desperta o meu coração. Desperta o meu coração, Deus.
de sentar. Nós teremos a oportunidade agora de entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E quem está connosco hoje, que não sendo membro da nossa igreja, nós queremos convidar que se sintam perfeitamente à vontade. Não são de maneira alguma obrigados a participar neste tempo de oferta. Esta é uma responsabilidade que nós, enquanto membros de igreja, temos e queremos também honrar o nosso Deus com aquilo que Ele nos dá. Então eu convido os nossos irmãos Rogério e Lourenço que nos auxiliem com o levantamento dos dízimos e ofertas enquanto nós entoamos este cântico. Como descrever o amor do nosso Deus? Uma palavra de oração ao nosso Deus. Graças te damos, Senhor, porque podemos unir aqui em teu nome, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por aquilo que tu és, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão, porque só tu és digno dela, ó Deus. Nós te queremos agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos presentes, Senhor, e também por aqueles, Senhor, que por qualquer algum motivo, Senhor, não podem estar, Senhor, que tu confortes onde quer que se encontrem, Senhor Deus. Nesta hora prepara-nos também, Senhor, para a tua palavra que vai ser exposta, ó Deus, e que o teu servo, Senhor, seja inspirado por ti, Senhor Deus e Pai. Te consagramos também estes dízimos e ofertas que foram levantados no teu nome, Senhor, que realmente eles possam ser úteis, Senhor, na expansão da tua palavra aqui na terra. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Amém.
Que bom é nós termos as nossas crianças a memorizar o texto bíblico. E eu lanço aqui um desafio. Neste mês de maio, em que nós estamos a enfatizar a família, eu quero lançar um desafio a que todos nós que aqui estamos, porque todos nós somos família. Eu não estou a falar apenas para quem tem os filhos pequenos, para quem tem ainda os filhos em idade escolar e que estão em casa apenas, mas estou a falar para todas as famílias. Um incentivo a ler a Bíblia, a estudar, a memorizar os versículos. E este versículo que nós ouvimos as crianças agora a recitar é tão importante, em primeiro lugar, porque nós conhecemos que Jesus é o bom pastor, que Ele dá a sua vida por nós. Então o desafio, neste mês de maio, em que nós enfatizamos a família, é que leiamos a Bíblia e que vivamos sem contaminação. E quero convidar os irmãos a podermos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Uma igreja sem contaminação é fruto de uma família que também vive sem contaminação. A igreja em Sardes recebe esta carta do Senhor Jesus e que está aqui registada em Apocalipse, capítulo 3. E vamos ler os 6 versículos. Vamos ler todos juntos. Apocalipse, capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma aos restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas, poucas, que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Querido Espírito, nesta manhã, pedimos-te que fales aos nossos corações, que abras o nosso entendimento, que nos faças perceber onde devemos melhorar, o que devemos fortalecer e como devemos viver para te agradar. Em teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. No versículo 1, uma igreja sem contaminação é aquela que vive sem aparências, aquela que não ilude, que não engana. Versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Jesus apresenta-se como tendo os 7 Espíritos de Deus. Isto é, Jesus tem um conhecimento pleno. Jesus conhece tudo. Jesus conhece cada vida daquela igreja e que nada lhe escapa. Leiamos atentamente o versículo 1. Jesus não está a falar de um conhecimento parcial. E aqui o número 7 é propositado. É aquele número da perfeição. O número que nós olhamos para Gênesis, no capítulo 1, e vemos que Deus, ao 7º dia, descansou. O número 7 encerra a perfeição, o conhecimento completo. E se pensarmos que aqui esta igreja em Sardes vivia de aparências, nós percebemos que não é possível enganar ao Senhor Jesus. Esta é uma igreja que podia enganar a todas as pessoas, à maioria das pessoas, mas nunca ao Senhor daquela igreja. Jesus conhecia muito bem tudo aquilo pelo qual a igreja passava. E se nós olharmos para o versículo 1, diz que tens fama de que vives. Ou seja, era uma igreja cheia de atividades. É uma igreja que tinha de segunda a segunda atividades e que tinha muito dinamismo. Mas como é que diz o versículo 1? Está morta. É tudo aparência. É tudo imagem exterior. Não há vida. Versículo 1. E esta igreja, nós vemos que podia ter muitos ministérios.
Se fosse nos dias de hoje, o boletim desta igreja estava cheio. Aqui a informação que passa sobre as atividades estaria cheia. Mas versículo 1 é uma igreja secularizada, uma igreja completamente moldada aos costumes da cidade. E o Senhor Jesus diz que é uma igreja morta. Tens fama, mas não tens proveito. Vives de aparência, versículo 1, e és uma igreja morta. Sardes ficava situada entre as duas cidades de Tiatira e Filadélfia, uma cidade com muito comércio, com muita indústria de lã, e quando nós vamos à Covilhã, ou à Guarda, ou a Castelo Branco, nós encontramos ali muitas expectativas. Aliás, no passado existiam muitas indústrias da lã. Pois bem, Sardes era assim do género, uma cidade com uma indústria, com um comércio forte, e nós mais adiante veremos a menção à questão da roupa. Enfim, olhamos para este versículo 1 e podemos perceber que esta cidade tinha muito para dar. Também pela arqueologia nós percebemos que era uma cidade com uma boa fortaleza, uma cidade difícil de se aceder, e deu aquela ideia errada de invencível. Em duas ocasiões, durante a história, no ano 549 e no ano 218, a fama ruiu. A ideia da invencibilidade, de que ninguém nos pode derrotar, pois bem, em 2 momentos eles foram derrotados. E por esta razão histórica, os habitantes de Sardes eram muitas vezes considerados como arrogantes, excessivamente confiantes. E quando eu dizia há pouco que a igreja de Sardes estava secularizada, porque também na igreja havia algumas pessoas que se consideravam mais do que verdadeiramente eram. Tinham-se em grande consideração, tinham-se como invencíveis, tinham aquela ideia de que eles nunca, ao contrário dos outros, eles nunca iriam cair. Infelizmente, esta igreja não foi capaz de inverter a condição social. Versículo 1. Estás morto. Era uma igreja morta. Vivia de aparências. No entanto, estava lá uma igreja, um conjunto de pessoas que nós vemos nascidas de novo, um conjunto de pessoas transformadas pela ação do Espírito Santo, mas que vivia de aparências. Agora, um primeiro alerta para a nossa família, a família espiritual, mesmo a que não está aqui hoje, aquela que nos vê em casa. Cuidado com as aparências. Nós dizemos que as aparências iludem, mas iludem a nós. Porque versículo 1, como é que Jesus se apresenta? Versículo 1, alguém pode reler o versículo 1, só a primeira frase? Obrigado. Jesus conhece. E as aparências podem enganar muitas pessoas. Nunca poderão enganar ao Senhor Jesus. Um primeiro desafio para nós. Vivamos não das aparências, não das ilusões, mas sejamos uma família unida. A nossa igreja tem de ser uma igreja unida, uma igreja próxima, uma igreja que se conhece, uma igreja que investe, uma igreja que ama e que vive em união. Um desafio para nós é sabermos o nome de alguém que está aqui hoje connosco e que nós nunca vimos, ou que já vimos, mas não sabemos o nome. Fale com esta pessoa, procure saber o nome. É bom nós, enfim, cumprimentarmos os nossos familiares, os nossos irmãos, aqueles com quem já temos boas relações de amizade. Mas desafio a que hoje olhe para o seu lado, olhe para trás, olhe para a frente e veja alguém que não sabe o nome e não viva de aparências. Procure saber o nome, procure cumprimentar. Cuidemos da nossa casa. E este é o aviso, não lá para casa, mas para aqui, para nós. Sabermos o nome, termos o cuidado, sabermos a alegria ou a ansiedade porque alguém vive hoje. E podermos revelar isto mesmo, que somos uma igreja viva, não de aparências, mas uma igreja que aprende com o erro daquilo que aconteceu com os nossos irmãos em Sardes. Não caímos na aparência, mas somos reais.
temos mesmo comunhão. Versículos 2 e 3, a comunhão com arrependimento. Palavras do Senhor Jesus. Sê vigilante e confirma aos restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O convite à vigilância remete-nos para o episódio histórico daquela cidade que falei nos séculos antes, quando as sentinelas descuraram a chegada das tropas de Ciro, o imperador da Pérsia. E para que não acontecesse o mesmo com a igreja, para que não acontecesse o mesmo que a cidade viveu na igreja, esta devia ser mais vigilante. Quero convidar alguém que possa abrir em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. O que é que Pedro escreve que é importante para a igreja? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Alguém que já abriu possa ler, por favor. Obrigado. O apóstolo Pedro escreve à igreja, a todos nós, para sermos vigilantes. Sabem que este foi o aviso que Pedro recebeu da parte de Jesus. Naquela noite em que Jesus foi traído, Jesus chamou 3 dos seus discípulos e disse: orem por mim, orem aqui por mim, que eu estou a sofrer. E quando ele desceu, os discípulos estavam a dormir. E um deles era Pedro. Isto está em Mateus no capítulo 26, versículo 41. A igreja em Sardes tem este aviso, este convite à mudança muito importante. E era esta mudança que, segundo nos diz o texto, iria confirmar o restante que estava para morrer. Uma igreja aparentemente viva. Uma igreja aparentemente saudável. Uma igreja com muito ativismo. Mas era uma igreja fraca. Era uma igreja doente. Uma igreja prestes a morrer. Porque, apesar do ativismo pregado, não agradava a Deus. Porque, versículo 2, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É um sério aviso, uma séria correção. Mudem. Aliás, o apelo é ao arrependimento. Versículo 3, Jesus faz aqui um apelo. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Esta deveria ser uma carta de reavaliação do que tinha sido a vida daquela igreja. Que eles tinham ouvido e onde eles tinham caído. Era importante que não fosse uma auditoria externa, mas fosse uma avaliação interna. Aquela família espiritual não estava bem. E era importante que fosse a família a perceber onde não estava bem. Tinha um bom aspecto, é certo, mas estava a morrer por dentro. Tinha uma boa aparência, mas era oca. Agora que já passou o tempo dos coelhos de chocolate, sabem, uma frustração tremenda com os coelhos é que eles são muito bonitos e parecem ser grandes. E quando nós desembrulhamos aquele papel e quando nós partimos o coelho de chocolate, o que é que acontece lá dentro? É uma frustração tremenda para quem gosta de chocolate. Quem não gosta não há problema, mas para quem gosta de chocolate é uma frustração. E esta igreja em Sardes podia ser igualzinha a este coelho. Vazia, oca, mas com uma boa aparência. Com uma boa aparência. E agora, versículo 3. Tenha a oportunidade de se arrepender. Tenha a oportunidade de voltar ao sítio certo. Mas há aqui um aviso de que não seria nada benéfico. Versículo 3. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Se não houver mudança, a chegada de Jesus seria dolorosa. Aqui a ilustração do ladrão é do anúncio. O ladrão, quando vem, destrói tudo, leva tudo. Mas há o anúncio de que não sabes quando virei. Mas não será boa a minha chegada. Irmãos, nem sempre o calendário de atividades cheio significa vida. Nem sempre o ativismo significa comunhão com Deus. Nem sempre isto significa que a igreja esteja a crescer, que a igreja se esteja a fortalecer.
Há aqui um claro aviso à igreja em Sardes: arrepende-te, muda. E isto é válido para qualquer família, seja a nossa espiritual, aqui a nossa igreja, ou a nossa família de sangue. Podemos ter muitas reuniões, mas se Jesus não for o centro destas reuniões, então tudo aquilo que se fala será pouco. Ao longo desta semana, vamos avaliar a nossa conduta familiar. Se eventualmente estamos a ter uma aparência de família, mas se estamos longe de Jesus. Se estamos a ter uma aparência de uma família unida, mas na realidade não oramos uns com os outros, ou se nós preferirmos, aqui no versículo 2, nós não estamos a ser vigilantes. Nós não estamos a confirmar aquilo que tínhamos ouvido. Versículo 3, lembra depois do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Cuidemos se a nossa casa está a ser uma casa de aparência. Se Jesus tem sido realmente mencionado na nossa vida, na nossa família. O primeiro convite para as nossas famílias hoje é que Jesus seja o centro. Centremos Jesus na nossa família. Mesmo aqueles que estão aqui a estudar em Viseu e não têm a família toda junta, ponham Jesus no centro da vossa vida. Para quem nos visita e não está com a família, toda a família agregada aqui, ponha Jesus no centro da sua vida. Sem aparências, mas também sem aquela ilusão, sem aquela falsa vida, mas com arrependimento. Mas também com roupas novas. Vamos ler os versículos 4, 5 e 6. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante que Jesus fala aqui das roupas novas. Eu dizia que esta cidade, era conhecida pelo negócio da lã. Ou seja, as roupas eram boas. O frio, naquela zona ali da Turquia, o frio também se faz sentir. E às vezes neva. Então era necessário ter uma roupa adequada. Aquela cidade forte na indústria de lã confundiu ativismo com vida. Recebe aqui uma ressalva. Há cerca de umas poucas pessoas que não tinham sido contaminadas. Os irmãos estão a ler no versículo 4. Tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de como? De branco. Porque o branco significa pureza. Significa que não se contaminaram. Significa que estão puras. Quando nós temos o culto de batismos, e em breve teremos, vai ser uma alegria voltar a ter culto de batismos, nós temos o hábito de ver os nossos irmãos a entrarem com uma bata branca. É um gesto, é um sinal de confirmação da pureza, não de que não tenham pecado, mas daquilo que Jesus faz nas suas vidas. Jesus limpa todo o pecado e elas agora vestem-se de branco, como que dizendo: Jesus já purificou a minha vida, Jesus já perdoou o meu pecado. Mas sabem que a igreja em Sardes era uma igreja secularizada. Uma igreja de aparências, sim, já tínhamos visto, mas era uma igreja que gostava de exteriorizar a sua riqueza. Algumas pessoas que não o fizeram, os irmãos estão a ler no versículo 4, são poucas as pessoas. Estas poucas pessoas que não viviam de luxo, da secularização, da vaidade, estas, o Senhor Jesus diz que andarão com Ele vestidas de branco. Estão puras pelo sacrifício de Jesus. É aqui uma recompensa pela atitude destas pessoas que mantiveram a sua integridade, que não se deixaram levar pelo mundanismo, quer na sua linguagem. E agora voltamos a Isaías capítulo 6. O que é que o profeta disse? Eu não posso, porque eu sou um homem de lábios impuros. E aqueles que estão à minha volta também têm os lábios impuros. Precisamos que Jesus limpe os nossos lábios. O texto de 2 Reis fala-nos de um profeta
tremendo. Elias, que depois de derrotar a apostasia, o paganismo, ele recebe um bilhete. Amanhã, a esta hora, eu vou cortar-te a cabeça. Assinado Jezabel, a rainha. E Elias foge. Foge e vai para bem longe. E lá na gruta Deus pergunta-lhe: o que é que tu fazes aqui, Elias? E ele disse: eu estou a fugir, eu sou o único fiel em Israel. E Deus diz-lhe: não, não és. Há muitos mais. É bom nós termos esta noção de que quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, a pureza e a impureza podem ser generalizadas ou podem estar reduzidas, mas não quer dizer que estejamos sozinhos. Jesus não se esquece destas pessoas que serão vestidas de branco por Ele, por Jesus, e a temática das roupas é aqui muito importante na Bíblia. Quando nós olhamos para Gênesis, depois da queda, foi Deus que providenciou a Adão e Eva as vestes. Eles tinham arranjado ali umas coisas temporárias e foi Deus que lhes arranjou as vestes permanentes. Sempre que havia uma situação trágica, e nós estávamos a ver há pouco tempo o que aconteceu com Jó, ele rasgou as suas vestes num sinal de desespero, de extrema tristeza, mas também nos recordamos do cuidado que Jacó teve com o seu filho José, ao dar-lhe uma túnica especial, aquela que provocou ainda mais a ira dos irmãos. Também nos recordamos que Ana, uma das personagens que nós já estudámos aqui à quarta-feira, que nos inspirou exatamente a cuidar da família. Ela todos os anos levava para o pequenino Samuel. À medida que ele foi crescendo, a túnica também foi maior. Mas ela todos os anos dava uma roupa sacerdotal ao seu filho. Pais que aqui estão hoje. Os pais têm a responsabilidade de vestir os seus filhos e de vesti-los adequadamente. Quando está chuva, não podemos enviar os nossos filhos para a escola de calções, de chinelos e de manga curta. Quando está frio, não podemos enviar os nossos filhos com uma roupa de verão. E quando está calor, e para quem chegou há pouco a Viseu, fique consciente que em agosto vai fazer mesmo calor, está bem? Em julho vai fazer mesmo calor. Não adianta vestir os casacos, porque não é adequado. Os pais têm esta responsabilidade. E Jesus, se nós olharmos para o versículo 4, assume esta responsabilidade paternal. É Ele que vai vestir os vencedores. Não são os vencedores que terão direito, eles próprios, a buscar a sua roupa. Estamos a ler o versículo 4. Irmãos, esta é a palavra, aliás, versículo 4 diz: comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, mas também a promessa de que não será riscado o seu nome do livro da vida. Não nos deixarmos levar pelo ativismo, pelos comportamentos políticos, pelas linhas empresariais. Nada disso nos vai vestir de branco. É a nossa conduta espiritual que nos veste de branco. Pureza e a vitória, em contraste com a aparência de vida, mas que na realidade é sinónimo de morte. Muitos religiosos, os contemporâneos de Jesus, viviam assim, da aparência religiosa. Quando nós lermos no capítulo 5 de Mateus aquelas indicações: e tu quando orares, e tu quando jejuares, e quando deres a esmola, Jesus faz sempre um aviso, uma comparação. Não faças como aqueles. Quando jejuavam, eles apareciam com a cara abatida e punham-se com um ar muito tristonho. As pessoas perguntavam: o que é que se passa? Estou em jejum. Quando davam a esmola, punham a moeda para fazer muito barulho, para que todos olhassem para si. E quando oravam, colocavam-se em locais visíveis, para que todos pudessem ver, os que vinham desta rua ou da outra rua, todos me pudessem ver. E Jesus ensina-nos que não é isso. Isto é aparência. Eles iam ao templo muitas vezes, mas espiritualmente estavam mortos. O que levou Jesus a limpar aquele templo. Uns vendiam animais, outros faziam o câmbio das moedas, mas estavam vazios de coração. E isto Jesus limpa. E agora vejamos o que Jesus diz aqui no versículo 5. As vestes brancas serão para os vencedores. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida.
Nós às vezes, e agora só para as pessoas que já viveram mais de 50 anos, gostaríamos de ver o nosso nome riscado do livro dos devedores. Porque antigamente, os mais novos sabem que o cartão de crédito ajuda muito, resolve muita coisa. Como não havia cartão de crédito, havia as suaves prestações. E muito era comprado afiado. E depois, no fim do mês, lá se ajustavam as contas. E uns não faziam o ajuste no final do mês. Era no final de 6 meses só. E durante 6 meses, o comerciante ficava ali com uma dívida. Jesus não está a olhar para essa dívida, porque ele já a pagou. Mas no versículo 5 diz que não risca o nosso nome do livro da vida. Nós não queremos viver de aparências, mas nós percebemos quem Deus é, que Deus é pessoal, que apesar de ser um Deus superior, Ele relaciona-se com cada um de nós. E o versículo 5 é prova disso mesmo. A vitória não é para um coletivo, onde os pecados de uns são apagados pelas boas ações de outros. Ou, aliás, onde os meus erros são compensados com as minhas boas ações. Não é nada disto que Jesus promete. A recompensa é individual. Cada um terá uma palavra da parte de Jesus. E os vencedores, aqueles que se mantiverem fiéis, estes terão os seus nomes no livro da vida, de onde não serão retirados. A nossa segurança, a segurança do crente, é sempre em Jesus. E quem está vivo nele tem a certeza daquilo que Jesus diz. Confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Versículo 5. Jesus dirá que lhe pertencemos, que o aceitamos e sabemos que isto nos basta. Não será a nossa filiação a uma determinada congregação, a uma determinada denominação, a um determinado movimento religioso ou espiritual, como queiramos chamar, mas será a nossa filiação ao Senhor Jesus, à sua família, à família do Pai do céu. Para terminar, o versículo 6 repete aquela fórmula importante que todas as igrejas ouvem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para esta igreja de Sardes em particular, há aqui um novo desafio, há um novo apelo. Ouçam. Aliás, se nós lermos o versículo 3, lembra-te do que tens ouvido e recebido e guarda-o e arrepende-te. E agora, quem tem ouvidos, ouça. Temos de ouvir, temos de aplicar. Quer isto dizer que necessitamos nos arrepender hoje mesmo. Hoje mesmo temos de nos arrepender de todo o pecado que nós tínhamos. Repito, esta igreja tinha uma aparência de vida. Tinha uma boa aparência. Olhava-se para esta igreja e dizia-se: que igreja dinâmica, que igreja cheia de atividades, que igreja que aparenta ser uma grande igreja. Mas nós percebemos, versículo 6, que esta igreja precisava de se arrepender. Estamos em Viseu, em maio de 2024, e queremos aplicar o ensino bíblico. Queremos hoje confessar algum pecado, algum erro. Hoje mesmo, deixar a aparência para viver uma vida de realidade. Aquilo que está a manchar a nossa vida deve ser deixado. A igreja em Sardes, versículo 1, é identificada como morta. Isto apesar das boas aparências, o que nos faz perceber que nós não vivemos do exterior, mas do interior. Nós necessitamos de avaliar o que temos sido. E hoje, ao celebrarmos a ceia é um memorial. Este pão é pão e o vinho é vinho. O pão aviva-nos a memória do corpo do Senhor Jesus e o vinho, memória do sangue que Ele derramou em nosso lugar. E antes mesmo de nós participarmos neste memorial, vamos examinar não a vida dos outros, não a vida do nosso irmão, mas a nossa vida. Examinar se nós temos tido realmente esta conduta que agrada a Deus. Os irmãos estão a ler Apocalipse no capítulo 3, o versículo 1. As tuas obras não são boas. A nossa vida tem agradado a Deus? Não para agradar aos irmãos, para iludir os irmãos, mas tem agradado a Deus?
Existe algo que nós queiramos hoje confessar e abandonar? Eu quero convidar que possamos abrir, primeiro aos Coríntios, a nossa Bíblia. Vamos abrir, antes mesmo de sermos servidos do pão, antes mesmo de nós sermos servidos do vinho. Eu quero ler com os irmãos no versículo 27. Portanto, qualquer comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Antes de sermos servidos, nós vamos orar. Eu quero convidar, possamos agora ter um tempo de oração individual. Sem estar à espera que outro comece a orar. Sem estar à espera que o outro venha ter connosco. Vamos orar. Estou em condições de celebrar a morte de Jesus em meu lugar. Estou em condições de celebrar o corpo que Jesus entregou para me salvar. Então vamos ficar em oração algum tempo, silenciosamente, com o nosso Deus. Nós queremos convidar a todos aqueles que estão presentes neste culto, que um dia tomaram a decisão de seguir e de aceitar Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, que deram um testemunho público da sua fé através do batismo, tendo sido mergulhados para morrer para a velha natureza e saídos da água para viver uma vida que agrada a Deus, que estão em comunhão com a sua igreja e com o nosso Deus, que possam também participar neste memorial. Quem está connosco e ainda não está com estas condições reunidas, nós convidamos a que não participe hoje, mas que possa dar este passo, dar o passo seguinte, rumo à santificação. Então, quero convidar os irmãos diáconos que estão connosco para nos auxiliarem com a distribuição dos elementos e enquanto nós vamos entoar a primeira estrofe deste hino do cantor cristão Bendito Cordeiro. Então nós vamos ser servidos do pão.
recorda-nos o texto que estávamos a ler há pouco, que o Senhor Jesus promete que aqueles que forem vencedores com Ele estarão vestidos de branco, e nós temos a certeza da eficácia do sacrifício de Jesus em nosso lugar. E por isso nós temos a certeza de que estamos perdoados pelo seu sangue. Quero convidar que juntos voltemos a 1 Coríntios, capítulo 11. E vamos ler os versículos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Nós vamos ser servidos dos cálices. E, irmãos, é vinho. Não se vai transformar no corpo, no sangue do Senhor Jesus. Aviva-nos a memória de que pelo seu sangue nós estamos perdoados. Então nós vamos ser servidos dos cálices, e enquanto nós entoarmos a segunda estrofe deste hino, nós vamos então entoar a segunda estrofe do hino 123 do Cantor Cristão. Oh, quão profundas as chagas
todos servidos com os cálices. Agora que estamos servidos dos cálices, vamos abrir novamente as nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 11. Agora ler os versículos 25 e 26. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então juntos tomemos o cálice. Enquanto os cálices são recolhidos, nós podemos ficar de pé e vamos entoar a terceira e última estrofe deste hino. Vamos orar, irmãos. É tão bom, Senhor, poder ler a Tua Palavra,
perceber que Tu desejas que vivamos uma vida com sentido, com propósito, uma vida firme em Ti, sem ilusão, mas com realidade. Querido Espírito, vem purificar-nos, vem melhorar-nos a cada dia, para que a nossa família viva sem contaminação. Rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Tenham bondade de sentar, irmãos, enquanto escutarmos o Postludio. Vamos ficar a sós com o nosso Deus.